Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo. Agora vamos fazer algumas questões sobre as classes de palavras substantivo, adjetivo e artigo da banca IBAD, para vocês se familiarizarem com a forma de cobrar dessa banca. Então, vamos começar a nossa primeira questão. A obesidade também é um fator que vem encadeando essas mudanças de hábito. A expressão destacada morfologicamente é morfologicamente a classe, né? Morfologia é a classe da palavra, certo? Qual é a classe aqui da palavra? De hábito, duas ou mais palavras com o valor de, é uma locução, né? Locução o quê? Locução adjetiva. Não se refere ao substantivo mudanças, caracterizando um tipo de, não é uma característica de mudanças? Então, estamos falando de uma locução adjetiva, resposta aqui marcada, letra C. Na 2, em tão grandiosa como a lei, foi a alegria dos portadores da síndrome de burnout. O segmento destacado apresenta o adjetivo no grau. Vamos lá, ó. Tão como, né? Tão como, tal quanto, assim como. Estamos fazendo o quê? Igualando, né? Comparando e igualando, colocando ali no mesmo nível. Estamos colocando a alegria dos portadores, né, da síndrome, e aí estamos igualando, fazendo uma comparação com a lei. Então, ó, a alegria é tão grandiosa quanto a lei, como a lei. Então, comparando e igualando. Comparativo de. Questão 3. O estudo morfológico da língua portuguesa considera que as palavras podem ser analisadas e catalogadas em classes de palavras ou classes gramaticais. Marque abaixo a alternativa que apresenta 3 classes gramaticais da língua portuguesa. Vamos relembrar quais são as classes de palavras? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Essas são as 10 classes de palavras. Então, aqui só temos a letra A como alternativa a se marcar. Questão 4. Qual é a classificação morfológica da palavra grifada no enunciado abaixo, tendo em vista o contexto em que ela foi empregada? Reino Unido é o primeiro país a liberar vacina atualizada contra a variante Ômicron. Mas há um porém. Reparem, nós temos um artigo diante da palavra. Um porém. Porém, a palavra solta seria uma conjunção adversativa, certo? Aqui nós estamos falando dela, dessa palavra, né? Um porém. Transformei em substantivo. Então, ó, o porém, um porém, aquele porém. Quando vier um determinante junto com a palavra, eu transformei essa palavra, seja qual for a classe, transformei essa palavra em um substantivo. Por quê? Eu estou falando dela, né? Então, nomeei. Está aqui a nossa resposta. Perceberam, então, a diferença? Ó, se eu colocasse o porém no lugar desse mais, ó, porém, só para vocês terem essa ideia, né? Reino Unido é o primeiro país a liberar vacina atualizada contra a variante Ômicron. Porém, há um porém. Porém, aqui sim seria uma conjunção adversativa, né? Vem uma ideia oposta. Aqui eu estou falando da conjunção. Um porém seria um obstáculo, né, nesse sentido aí da palavra, tá bom? E eu tenho aqui, ó, um porém. Olha o artigo me dando a cola de que aqui foi usada como substantivo. Questão 5. Em somos tão jovens, a palavra em destaque se classifica morfologicamente como jovens. Não é uma característica nossa? Nós somos tão jovens? Então, se é uma característica nossa, característica do substantivo, né, do pronome substantivo, nós, que está oculto aqui na frase, então nós temos um adjetivo. Essa foi fácil, né? Vamos a 6. Como existia demanda, e isso até encurta a permanência das pessoas no hospital, a estrutura destacada é uma. Vamos ver, né? Estrutura destacada é a palavrinha aqui, gente, ó. Como. Então, vamos. Como existia demanda, e isso até encurta. Ah, como existia, por que existia? Então, esse como é
conjunção, né? Uma conjunção adverbial causal, me dá a causa, me dá um motivo, relembrando, reforçando que na prova vocês vão ter um texto e, na dúvida, voltem ao texto, lê o que vem antes, façam aí a conexão para perceber a relação de sentido, ok? 7. Segundo dados do IBGE, em 2016, brasileiros conectados à internet já somavam 64% de toda a população. A palavra grifada classifica-se como segundo dados do IBGE. Não é em conformidade com o IBGE? Fiquei na dúvida, troca aqui por conforme, né? Conforme dados do IBGE. Ah, professora, pode. Se pode, estamos falando de uma conjunção adverbial conformativa. 8. No parágrafo, a partir do estudo da estrutura do novo coronavírus e de experimentos bioquímicos, os cientistas perceberam duas características que não poderiam ser produzidas em laboratório. O termo em destaque pertence à classe 2, vamos lá, né? Experimentos bioquímicos. Bioquímicos não é uma característica dos experimentos? Então, se estamos falando de uma característica, estamos falando de um adjetivo. Então, vamos marcar aqui, classe 2 adjetivos. 9. Substantivo que se flexiona em ões, como campeões, está apontado em, vamos lá, né? Mão, qual é o plural de mão mesmo? Mãos, não é isso? Cidadão, cidadãos. Cristão, cristãos. Balão, balões. Achei a minha resposta, vamos marcá-la. E qual é o plural de alemão, hein, gente? Alemães, não é isso? Muito bem. Questão 10. A alternativa que apresenta o mesmo plural que o da palavra cidadão, já dei a cola no anterior. Cidadão, cidadãos. Bom, cidadãos, vamos lá, né? Quero um plural em ãos. Cão, cães. Alemão, alemães. Peão, peões. Balão, balões. Bênção, bênçãos. Vamos relembrar a dica que eu já dei a vocês. Ó, paroxítona, tá vendo o acento aqui? Na sílaba anterior à última do ão, não é isso? É uma paroxítona terminada em ão. Qual é a regra da gramática? Toda paroxítona terminada em ão é acentuada. Quando vocês virem um acento aqui na sílaba anterior, esse plural só vai ser ãos. Então, achamos nossa resposta. Plural de bênção, bênçãos. Correto? 11. Assinale a alternativa em que a palavra destacada não tem valor de adjetivo. A toalha verde, verde é um adjetivo para toalha, né? Uma característica dessa toalha. O sol queimou o azul da blusa. Gente, observe, o azul, estou falando dele, não estou usando ele para dar característica a nada, tá? Pelo contrário, da blusa é que é uma locução adjetiva para esse azul, certo? Então, aqui está a nossa resposta. Aqui ele foi usado como substantivo. Que isso, professora? Vamos apagar isso aí. Ele foi usado como substantivo. Então, vamos marcar aqui. A letra B é a nossa resposta. Vamos ver aqui, só para tirar a prova dos 9. Apresentou os olhos avermelhados. Avermelhados, uma característica dos olhos. Adjetivo. O céu tornou-se cinzento. Cinzento, uma característica do céu. Adjetivo. O manto branco. Manto branco. Branco, uma característica do manto. Adjetivo também. Questão 12. O item que a palavra destacada tem sua classe gramatical corretamente indicada é, vamos lá, A. Está na África subsaariana, onde muitos países, muitos, advérbio invariável. Se eu vi um plural aqui, ó, muitos, já vi que não é advérbio, né? Quer matar, gente? Muito advérbio, não tem feminino, não tem plural, certo? Então, vi um plural, já acabou. Acompanha substantivo. Quem é que acompanha substantivo? O muitos
pronome, né? Ou muito pronome, tá? Pronome indefinido na função adjetiva, é um pronome indefinido. Na B, ainda não possuem acesso a esses serviços. Pronome indefinido, esses? Esses está demonstrando um pronome demonstrativo. Então, também nós achamos nossa resposta. 1 a cada 3 habitantes do planeta. Esse 1 é artigo? Vamos lá. 1 a cada 3, eu estou falando de número, não é isso? Então, esse 1 é numeral, ele não é artigo indefinido. Na D, continuaremos a viver com doenças que deveriam ter sido... vamos lá, vamos pensar, né? Deveriam ter sido erradicadas, só para ter um sentido ali. Vamos nós, com doenças que deveriam. Olha o que, quem deveriam ter sido erradicadas? As doenças, não é isso? Então, esse que se refere, se relaciona ao substantivo que vem antes dele. Não é isso? Quem é? Quem é que faz esse papel aí, ó? De se relacionar ao substantivo que vem antes. O que? Pronome relativo, né? Estabelece uma relação com o substantivo que vem antes dele. Então, nossa resposta está aqui, na letra D. Vamos só ver o que é? Segundo a publicação, 785 milhões de indivíduos, numeral, segundo a publicação, esse segundo não é aquele que eu posso trocar por conforme a publicação, de acordo com a publicação. Estamos falando de conjunção, tá? Uma conjunção adverbial conformativa, em conformidade, correto? Questão 13. O substantivo sublinhado em eis o axioma científico a que chegaram os eruditos anciãos está corretamente flexionado na forma do plural, segundo a norma culta da língua. Sabe-se, todavia, que os nomes terminados no singular em ão constituem um problema de flexão para o plural, porque são 3 terminações possíveis, ãos, ães e ões. Dos nomes relacionados nas opções abaixo, fazem o plural com a mesma terminação os que estão relacionados em. Vamos lá. Facção, facções. Órgão, órgãos. Olha aqui, paroxítono, né? Já sei que é só acrescentar o S. Então, não é aqui. Pagão, pagãos. Tabelião, tabeliães. Também não é aqui. Catalão, catalães. Escrivão, escrivães. Achamos nossa resposta, tá? Fazem plural em ães. Vamos só finalizar, né? Tirar a prova dos 9. Paredão, paredões. Alemão, alemães. Cidadão, cidadãos. Sabichão, sabichões. Então, só a letra C, as duas palavras têm o mesmo plural em ães. 14. Na expressão bons e velhos sábios, classificam-se como adjetivos os vocábulos bons e velhos, e como substantivo o vocábulo sábios. Das opções abaixo, aquela em que o vocábulo sábio foi empregado como adjetivo e não como substantivo é... Vamos lá, vamos traduzir isso, gente. Quando eu falo dele, ele é substantivo. O sábio, um sábio, aquele sábio, é substantivo. Quando eu digo homem sábio, sábio é uma característica do homem. Virou adjetivo. Perceberam? Então, vamos lá. Ele quer a única onde eu tenho adjetivo e não substantivo. Vamos na A. Só havia um sábio na turma de velhos. Um sábio, estou falando dele. Olha o artigo aqui, né? Um sábio, substantivo. Na B, só um sábio muito inteligente resolveria o problema. Ó. Um sábio, novamente, estou falando dele, substantivo. Vamos na C. Era um velho muito sábio. Sábio não é uma característica do velho? Então, achamos a nossa resposta. Aqui, ele é adjetivo, tá? Olha a letra D. O verdadeiro sábio sabe que nada sabe. O verdadeiro sábio. O sábio. Verdadeiro adjetivo anteposto. Ó. O sábio verdadeiro, arrumando aqui a casa, né? O sábio verdadeiro. Estou falando dele. Não estou dando uma característica para ele. Então, é substantivo. Na E, ser um velho, sendo um sábio, ó. Novamente, né? Estou falando dele. Então, substantivo. Vamos lá, número 15.
A forma destacada em há uma piadinha sendo compartilhada na internet que resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no relacionamento. Classifica-se morfologicamente como piada é um substantivo, né? Uma piada, uma piadinha, substantivo no grau diminutivo. Então, já sabemos ali qual é a resposta, só vamos fechar substantivo com valor diminutivo, indicando a afetividade, né? Uma forma carinhosa, tá? De se referir à palavra. Então, esse valor aí de sentido é muito importante, muito cobrado hoje, porque requer interpretação, certo? Ali foi usado com essa ideia, assim, esse sentido de afetividade. Vamos à próxima, 16. Uma angústia inexplicável, afinal, era uma brincadeira mais avassaladora. Sobre o trecho destacado, é correto afirmar que o adjetivo avassaladora se refere ao substantivo angústia. Vamos ver? Uma angústia inexplicável, afinal, era uma brincadeira mais avassaladora. Gente, observaram que essa oração aqui está entre travessões? É como se ela fosse um parênteses. Ela está intercalada, ela está no meio de outra. A ideia principal é a seguinte, ó, uma angústia inexplicável, mais avassaladora. Tá? Inexplicável por quê? Porque era uma brincadeira, não tinha por que ter angústia. Então, isso aqui é como se fosse um parênteses, tá? Para, né, voltar aqui e fazer o meu interlocutor, meu leitor, entender por que eu digo que essa angústia é inexplicável. Mas, na verdade, a ideia desse início aqui da oração vem terminar aqui, ó, uma angústia inexplicável, mas avassaladora. Ela era avassaladora, tá bom? Então, esse mais me dá a ideia aqui de oposição, ligando esse adjetivo a esse substantivo aqui, né? Quem era avassaladora? A angústia. Então, letra A, nossa resposta correta. Essa foi fácil, né? Não deixaram a gente sofrer até o último momento. Vamos aqui à próxima questão. Vamos lá, 17. Em melhor se preparar para o pior, os dois adjetivos destacados pertencem ao grau. Gente, lembrando, pertencem, né? Aí aquela tabelinha dos irregulares, correto? O que não tem o mais, né? Mais bom, não é isso? Então, mais mal não existe, né? Então, na verdade, nós estamos falando aqui sempre com ideia de superioridade. Então, lembrem disso. A primeira coisa que tem que vir à mente, né? Superioridade. E olha só, melhor se preparar para o pior. Eu destaco? Não, né? Eu tenho aí a ideia de comparativo de superioridade. Estou comparando algo, né, com alguém, com outra pessoa, uma pessoa com outra, um objeto com outro. Não tem essa ideia de comparação de superioridade. Aqui a ideia é de quê? Da palavra por si só, da ideia por si só, né? Melhor se preparar para o pior. Então, é um superlativo absoluto. Se eu dissesse assim, ele é o pior dos amigos, o pior dos amigos, aí seria um superlativo relativo, sim, entendeu? A ideia seria essa, né? Destacar um em relação a um todo. Então, não temos aí essa ideia de relativo. É a palavra por si só, é a ideia por si só. Então, absoluto. 18, perdão. A alternativa que apresenta um substantivo masculino, essa foi dada, essa é aquela ninguém zera, né? Substantivo masculino acompanhado de determinante artigo masculino, né? O ambiente, a preservação, as soluções, a natureza, a população. Então, estamos falando aqui da letra A. Nem parece questão de banca de concurso. Vamos a 19. O adjetivo envolvidas está no feminino e plural em, mas atualmente as cidades estão cada vez mais envolvidas no sentido de pensar em soluções sustentáveis. A flexão do adjetivo destacado no feminino e no plural, nesse trecho, ocorre porque se refere à palavra envolvidas. Quem estão envolvidas? Vamos voltar, ó. Mas atualmente as cidades estão cada vez mais envolvidas. Então, envolvidas se refere a cidades. Alternativa C para marcarmos aqui. Vamos à próxima.
Vamos lá. Questão 20. A alternativa em que a palavra destacada deve ser registrada obrigatoriamente com letra maiúscula por representar um nome próprio é? Vamos lá. Na A, municípios, substantivo comum. Na B, saneamento básico, saneamento, substantivo comum, básico, adjetivo. Grandes centros, grandes, adjetivo, centros, substantivo comum. Na D, São Paulo, achamos a nossa resposta. São Paulo é o nome de um lugar, não é isso? Um lugar específico, individualizado. Então, aqui está a nossa resposta. Vamos ver só o que era ali na E, população. A população, substantivo comum também. Então, letra D, resposta correta. Todo substantivo próprio, sempre letra maiúscula. Correto, pessoal? 21. Em algo muito animado estava acontecendo, o adjetivo foi empregado no grau algo muito animado. Repare, eu estou fazendo comparação? Não, então esquece, já sei que é superlativo. Algo muito animado. Ó, o algo é que é muito animado, correto? Então, ele, em relação a ele mesmo, é um superlativo absoluto. Ah, mas olha lá, animadíssimo? Não, né? Eu coloquei algo muito animado. O adjetivo veio aí intensificado pelo advérbio, muito. Quando eu tenho uma palavra acompanhando o adjetivo para me dar essa ideia aí de superlativo, eu digo que eu tenho, né, um superlativo absoluto analítico. Lembram disso? Se eu dissesse algo animadíssimo, seria um superlativo absoluto sintético. Nesse caso, com a palavrinha de apoio, com o advérbio de apoio, nós temos um superlativo absoluto analítico. Está aqui, letra E é a nossa resposta. Meus queridos, vamos ficar por aqui. Está quase no horário da minha aula. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, revendo essas questões aqui, que foram vistas em sala de aula. E até o próximo vídeo, passaremos para pronomes no nosso próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.